Então, gente boa, graça e paz. Você que está na plataforma digital, graça e paz. Os irmãos que estão aqui na aula, graça e paz. Se querem enviar uma saudação calorosa para os demais alunos em todo o planeta Terra, responda com forte amém. 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 Olha, tá vendo? Pessoal aí do Rio Grande do Sul, que Deus abençoe vocês. Está muito frio aí? No sul é inverno, está muito frio. E aqui, gente boa, está um calor, mas graças a Deus controlável. E vamos para a aula então, capítulo 2. Hoje é promover a fé. Estamos no tema geral, chamados para promover a fé. E o capítulo 2, ele fala principalmente como a igreja primitiva, ela começou a promover a fé. Quais foram os aspectos, as implicações do nascimento histórico, espiritual, existencial, ministerial da igreja primitiva. E foi uma explosão. Uma explosão. Eu estava vendo um comentário ontem sobre um determinado movimento evangélico, religioso, cristão, e também uma explosão, está sendo uma explosão. Agora, essa explosão vai produzir expansão ou essa explosão vai produzir implosão? Nós temos há dias atrás aí uma experiência muito clarificadora, que eu quero usar de exemplo, não é? O navio lá, estava lá embaixo, está lá ainda sepultado, Titanic, e foi lá um submarino lá, projetado para visitar, fazer uma visita panorâmica, e implodiu, não é? A obra do Senhor é para expandir, não é para implodir, é para explodir, power, poder, como diz o grego, dunamis, força para crescer. Jesus disse: tem me dado toda a autoridade, todo o poder, dunamis, para que possamos crescer. E nós vamos ver alguns aspectos dessa explosão de crescimento na igreja primitiva, que durou também um tempo, que foi passageiro. Tanto é que, se for hoje nos locais onde as igrejas nasceram, até o ano 200, você vai encontrar muitos irmãos. Depois disso começa a haver uma decadência muito grande. Hoje são só escombros e história. Mas o projeto de Deus, o propósito eterno de Deus continua. E igreja não é explosão, igreja não é implosão. Igreja é corpo de Cristo, verdadeiros adoradores, adorando o Pai em espírito e em verdade. Eu vou te pedir para o Guto, já que está ontem, não sei se foi na última aula que ele teve o privilégio de ler, aquele instrumento lá que todo crente gosta, e às vezes explode o ouvido também dos outros, mas hoje vai ser lido com muita calma. Vamos ler aí então, página 21 da introdução ao que nós vamos abordar hoje. Capítulo 2. Promover a fé. Os discípulos do Senhor. Depois de sua morte e ressurreição, o Senhor Jesus deu uma incumbência aos discípulos: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Atos 1:8. O Senhor deu a cerca de 120 galileus o encargo de pregar o Evangelho. Esses discípulos provinham da Galileia, região menosprezada pelos judeus. Vejam bem então, como que é o plano de fundo do início da igreja. Qual é o plano de fundo da textura, matéria-prima, de onde nasce a igreja? Galileus, mais ou menos 120, os quais Jesus ordenou que ficassem em Jerusalém, como está aqui declarado: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, ou Samária, e até os confins da terra. Atos 1:8. Então essa matéria-prima, galileus, que tinham o encargo de pregar o Evangelho, 120 pessoas simples, que tinham um projeto simples na vida, e que assistiram a uma explosão de milagres, logo no início da igreja primitiva, não é?
E eu estava pensando também nos dias de hoje, transportando Ana Oliveira para os dias de hoje, na ótica de Jesus, na mente de Jesus, na alma de Jesus. Como é que Jesus tem contemplado, tem visto, como é que ele tem avaliado esse movimento que se chama igreja, ou movimento evangélico. Jesus não se preocupa, meus queridos, em pegar uma estatística aqui em Portugal, da Aliança Evangélica, e dizer, não, olha aqui, olha a estatística, está crescendo, está mais 2%, isso interessa para nós, é bom, claro que é bom, eu quero que cresça 10, 20, 50%, 100%, esse é o desejo. Aliás, o desejo missionário do coração do Pai é que o mundo todo seja salvo. Nós falamos isso ontem na ministração, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e o Cordeiro é para cobrir, é para limpar, é para resgatar todos os pecadores. Agora, a ótica de Jesus não é a nossa ótica. Tanto é que anos depois, passados 50 anos depois, ele está escrevendo, ele está revelando se as igrejas, essas igrejas da Ásia Menor, Pérgamo, Esmirna, Laodiceia, Filadélfia, 7 igrejas da Ásia, e exortando essas igrejas a voltarem à ótica, à visão original, porque já tinham se desviado tão rápido. O desvio é uma coisa que acontece rápido, amados. As coisas que acontecem com muito movimento apressado, elas também têm a tendência de se diluírem rapidamente. E é por isso que nós estamos aqui hoje, aprendendo como discípulos de Jesus, como mantermos, cristalizarmos as verdades do Evangelho em nosso espírito. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor. Hoje eu orava ao Senhor e dizia, Senhor, eu preciso ficar sozinho, um exemplo, do que me perder no meio da multidão, até em teu nome, porque eu posso me perder no meio da multidão até em nome de Jesus, sem entender a realidade de Jesus. Então a igreja nasce de 120 homens galileus, analfabetos, pessoas que não tinham escolaridade, eram pessoas simples do dia a dia, pescadores, cobradores de impostos, gente malquista na sociedade. E é essa matéria-prima que Jesus usa para revolucionar o seu tempo, revolucionar o contexto todo do Império Romano. Abalou o Império Romano. Por quê? Porque o Espírito Santo tem o poder de abalar os poderes. O Espírito Santo de Cristo Jesus tem o poder de abalar os alicerces. Ele quer abalar também através da nossa vida. Somos um grupo pequeno também, mas podemos estar na mesma unção desses 120, realizando grandes coisas para Deus. Amém? Mas o importante disso tudo é o tema de hoje: promover a fé, perigos dos movimentos em nome da fé. E o que está descrito aqui, vocês copiaram aí o esboço, amados, eu não copiei de ninguém, experiência própria, caminhando com Jesus, porque eu já passei por movimentos, eu já caí na rede de crescimento, de ser seduzido por números, de ser seduzido por quantidade, de ser seduzido por espetáculos, por ver coisas assim fenomenais. E fui descobrindo na diluição da minha fé, Deus foi trabalhando, purificando e burilando, que na realidade o que importa para Deus, o que interessa para Deus é um espírito contrito, um coração quebrantado. Não desprezarás a Deus. O que passar disso, amado, está sujeito a se extinguir. Que conserva a nossa fé. Por isso que o Senhor diz à igreja, numa das igrejas lá do Apocalipse: guarda o que tem, ou guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 2:10. Eis que cedo venho, e aquele que permanecer até o fim, esse receberá o galardão. É uma batalha constante que temos. Primeiro tópico aí: sinais que alertam do perigo do engano da fé. Temos aqui uma igreja que é, queridos alunos, o protótipo
de uma igreja segundo o coração de Deus, que nasce de um projeto divino, do qual Jesus mandou eles esperarem, eles ficarem em Jerusalém, ali 40 dias, esperando, após Jesus ter voltado ao Pai, eles ficaram ali 40 dias, esperando, guardando, e no dia de Pentecostes, a igreja recebeu uma explosão de milagres, logo de cara, uma explosão, uma coisa fenomenal, algo extraordinário, nunca visto na história do planeta Terra, o que aconteceu em Jerusalém, no cenáculo onde eles estavam reunidos, capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Foi algo impactante, nunca observado, nunca experimentado. Nós vamos ver isso no estudo. Mas por outro lado, precisamos entender, há muitos movimentos hoje. Estava lendo um material de um grande movimento que está acontecendo hoje no mundo, e de pessoas que estão se decepcionando, porque aqueles que são chamados líderes estão chutando o pé da argola. Tem que ter muito discernimento, muita graça no Senhor. Então vamos lá. Guto, você que está com o instrumento na mão aí. Lideranças orgulhosas e egocêntricas. Sinais que alertam do perigo do engano da fé. Eu peguei o estudo de hoje, eu peguei um gancho para poder esclarecer coisas, para nós ficarmos atentos. E eu disse a vocês que isso aqui é experiência própria. Eu estou compartilhando aquilo que eu já vivi. Eu fui pastor de comunidade, que tinha 42 congregações no Brasil. 6.000 quilômetros viajar por mês, tem que ir para lá, dando palestra, dando seminário, dando discipulado, resolvendo problemas de igreja, congregações, ordenando pessoas. Era membro de um ministério chamado Ministério de Ética Pastoral, que fazia avaliação de pastores para ordenar. Era um negócio doido, multidão de gente. Sei do que eu estou falando, e o Senhor vai trabalhando em nós. O que estou vivendo hoje também é resultado da minha vida com Deus, mas também eu sei que o Senhor pode ainda realizar muitas coisas, e Ele pode também dar uma explosão de milagres no nosso meio. Quizá que Deus dê a nós, renovo, muitas congregações, muitas, e Ele quer dar, mas qual o critério que Ele quer dar? Qual o critério que pode avaliar? Já passou isso para o seu pensamento? Alguém já teve esse pensamento? Senhor, eu estou no movimento evangélico, mas há coisas que eu preciso discernir, o que é certo, o que é errado, até que ponto isso tem aprovação de Deus, até que ponto isso é do homem, até que ponto isso é manipulado pelo Espírito Santo, genuíno, até que ponto isso é um emocionalismo. É algo porque a linha é muito tênue, a linha entre o espírito e a alma é muito tênue, a linha entre a espiritualidade e a emoção é muito tênue. E como é que eu posso, no meu espírito, discernir? Como é que eu posso, como Paulo, e ele diz, discernam os espíritos. João diz a sua epístola, prove os espíritos. Se ele está dizendo isso, é porque ele está nos alertando pelo Espírito Santo que nós temos que ter um sensor. Temos que ter um sensor. Mas como é que eu posso avaliar? O que eu estou passando para vocês, usando aqui o texto do livro, que é muito bom, é experiência. Lideranças orgulhosas e egocêntricas. Primeiro sinal de que não está bem é quando você começa a perceber que lideranças começam a se tornar orgulhosas e egocêntricas. Isso é um perigo. Quando orgulho, quando a pessoa se acha a última Coca-Cola no deserto, como eu sempre digo, o último pacote de bolacha, a última bolacha do pacote, né? E o bolo, a cerejinha no topo do bolo. Isso é muito perigoso. Ordenanças, como leu o Guto, lideranças orgulhosas e egocêntricas. 1.1, Guto. Presunção e exclusivismo. 1 Samuel capítulo 15, 16, Mateus 4. Então, presunção e exclusivismo. 1 Samuel capítulo 15, 1 Samuel capítulo 16 e Mateus capítulo 4. 1 Samuel capítulo 15
é um contexto onde o Senhor diz para Samuel: Samuel, rejeitei a Saul. Quem que ungiu Saul para rei? Foi Samuel. Saul tinha unção. Quando eu falo de igrejas orgulhosas, de lideranças orgulhosas e egocêntricas, não estou dizendo que elas nasceram assim, se tornaram assim. É um princípio de rebelião. Quem é descrito na Bíblia, nas Escrituras, como alguém orgulhoso e egocêntrico, que quis tentar o próprio Filho de Deus, levando ele no pináculo do templo, levando ele numa alta montanha, seduzindo ele no deserto. Quem é o presunçoso e exclusivista? Satanás. Satanás não nasceu Satanás. Satanás tornou-se Satanás. E aí que está. Satanás, inimigo de Deus, opositor. A palavra Satã, opositor. Então, quando um primeiro discernimento, a igreja nasce com pessoas simples. Aqui Jesus chamou pessoas simples, que não conseguiam verbalizar. Pedro não sabia nem falar. Ele foi potenciado no Pentecostes, abriu a boca, e de repente começou a eloquência do Espírito na boca dele. Aleluia! E é isso que Deus quer fazer. Ele pode fazer nos dias de hoje. Deus não chama os capacitados, Deus capacita os chamados. Então, presunção e exclusivismo. Mateus capítulo 4, vocês conhecem a tentação de Jesus. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites e foi tentado por Satanás. 3 níveis de tentação: poder, egocentrismo e exclusivismo. Pode ver. Olha, se você prostrado me adorar, te darei tudo. E o grande perigo de nós subestimarmos o poder de Deus é quando a gente acha que vai ganhar tudo. Deus me chamou para fazer diferença. Esse movimento que eu estou vendo virou, infelizmente, uma matéria de 3 capítulos de uma televisão aí. O líder desse movimento, filho de assembleanos, o pai pastor, a mãe pastora, pessoas de Deus, ele falou: não, preciso ganhar o mundo, tenho que sair dessa região e ganhar o mundo. Tudo bem, ele tinha um anseio no coração, um desejo, só que aquele desejo começou a virar presunção, e ele começou a crescer. E de repente o poder tomou conta dele. Ele se achou que exclusivo e único, ditava tudo, achava que ele. E aí caiu no enredo, né? No enredo do diabo: poder, tentação, abuso de poder. Aí já a liderança comunicando com telemóvel, tal, marcando encontro, festinha, rodava droga, sexo e tudo mais. E olha, vou dizer a vocês, é top, hein? É coisa mesmo. E aí ele fala: mas por quê? Podia ser evitado? Podia, mas o perigo é começar bem e terminar mal. Amados, Saul começou ungido. Samuel ungiu Saul. Emília, se Samuel ungiu Saul, Saul tinha unção. Se Samuel ungiu Davi, Davi tinha unção. Se o Espírito Santo nos ungiu, nós temos unção. O perigo é quando a unção se transforma em presunção. E foi o que aconteceu no coração de Saul. Samuel ia sacrificar. Saul achou que Samuel estava demorando, sacrificou no lugar de Samuel, e o Senhor se desagradou. O Senhor ordenou que ele entrasse no campo do inimigo e aniquilasse todo mundo. E ele o que? Preservou o rei Agag. Desagradou o coração de Deus. Está vendo? A unção começou a virar presunção. Se achava dono de tudo, dono do sacerdócio, dono do governo, dono até de Deus, ditando normas. Então isso é um perigo. Ponto 2 aí. Obra centrada num só líder. Tipo, só um tem a visão, dom, estratégia, chamado, decisão. Cuidado. Até se acontecer comigo, por favor, me ajudem, orem. Tive uma visão de Deus, irmão.
O Senhor nos ordenou agora, mostrou para mim que nós precisamos caminhar por esse caminho. No vale de olho cego nessas visões, cuidado. Isso é perigoso. Quando se centra apenas numa pessoa, ditando rumos na vida de famílias, de igrejas, de comunidades, seja o que for, casais, filhos. Por mais que a boa intenção esteja presente, nós temos que ter boa intuição. Isso é chamado na Bíblia discernimento. Porque uma das características de uma obra orgulhosa centrada no homem é isso, não é? Só um tem a visão, só um tem o dom, só um tem a estratégia, só um tem o chamado, só um toma a decisão por todos. Decidir agora, Deus mostrou que nós vamos caminhar por aqui. É um perigo. Não estou dizendo que Deus não revele, que Ele não tenha pessoas que são íntimas dele. Aliás, todos nós temos que ser íntimos de Jesus. E vou dizer mais uma coisa: Deus não tem filho predileto. O dia que você ouvir da boca de alguém que ele é assim o peixinho de Jesus e que só o Senhor fala com ele, só revela para ele, só manifesta para ele, meu amado, fuja como o diabo foge da cruz. Mas pode fugir em nome de Jesus, nem que ele venha em nome de Jesus, dizendo, em nome de Jesus, eu rejeito esse em nome de Jesus, que é muito perigoso. Nós estamos falando de uma igreja que nasceu na cruz do Calvário. Jesus morreu por nós, e ele disse que nós somos o rebanho dele, povo exclusivo do Senhor. Ponto 3 aí, 1.3. Exclusivismo. Deus me disse hoje. Exclusivismo. Deus me disse hoje. Renovo. Olhe para mim. A Tatiana até assustou ali. Assustou, não é, Tatiana? Deus me disse hoje. E a palavra é forte. Nós temos que comprar aqui ovelha e porco. Lembra, não? Deus me disse que vai dar o apartamento lá. A irmãzinha, cuidado, quase que deu o apartamento lá. Graças a Deus que alguém que teve uma irmã sabe que interpôs o negócio aí. E temos loucuras. Eu vi gente dando casa, dando carro, dando dinheiro, vendendo a família para comedores de carapau, gente que nem a gente, assolando, assoprando, rebentando. Deus me disse que tem que ser assim, e que Ele vai tirar o dobro. Irmão, pula fora, porque lá na frente a tragédia vai ser grande. Confiar no Senhor, na simplicidade. O Senhor trabalha com processos, o Senhor não invade, o Senhor não estupra a nossa consciência. O Senhor, Ele é manso e humilde de coração. E está convidando, Ana, convidando, vinde a mim, todos nós que estáis cansados. E o pessoal não vai a Ele, vai em todas as instâncias e não vai a Ele. Temos que desenvolver, vou falar uma palavra para vocês que é muito importante, talvez vocês nunca ouviram. Disciplinem o vosso espírito, exercitem o vosso espírito. Se quer para uma academia, exercita o corpo, quer o corpo bem formadinho, curado, sarado, saudável, você vai para uma academia ou você cria um sistema, você exercita o seu corpo, mas fica mais leve, fica melhor, tem mais saúde. O espírito precisa do mesmo exercício. Já atento à voz do Senhor. De noite, quando você vai dormir, é muito gostoso isso. Faça isso. Você ora, a esposa está dormindo já, o esposo, você fala: Senhor, só eu e o Senhor agora. Como é gostoso você ouvir a voz do Senhor. Ele vai nos dirigir, vai nos dando paz ao coração, vai delineando a nossa vida. Continuamos a leitura agora. Sara, continuamos aqui na página 21. Passado algum tempo, não é? Passado algum tempo, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado sobre eles, para que recebessem poder para falar de Deus. 2:1-4. Por causa da festa daqueles dias, havia em Jerusalém pessoas de diferentes nações, falando línguas variadas. E cada uma delas ouvia os discípulos profetizando em sua própria língua. Esse foi um grande sinal do poder do Espírito Santo, e quem ali estava não conseguia crer no que via e ouvia. Como aqueles galileus incultos poderiam estar falando em línguas tão diversas? Como aqueles galileus incultos, Sara,
poderiam estar falando em línguas tão... Deus pega essa matéria-prima. Como é lindo. Amados, não estou aqui ignorando, absolutamente não. Eu sou o primeiro que estimula as pessoas a aprenderem, ir para uma escola, aprenderem. Se tem um chamado de Deus, desenvolver teologicamente, não tem problema nenhum. Quando eu preguei ontem sobre teologia, não estou dizendo que eu sou contra a teologia. Agora, quando a teologia ela toma o lugar de Deus, aí as coisas se tornam diferentes. Eu estava contando para a esposa hoje o testemunho. Eu estou no ministério há muitos anos. Eu fui evangelista no interior do Brasil. E já naquela época, uma comissão de suecos missionários foi visitar onde eu estava e quis me ordenar ao ministério pastoral. E eu disse para eles: não é hora ainda, obrigado pelo convite, obrigado pela lembrança, mas eu preciso me preparar melhor, teologicamente, intelectualmente. Eu achava que precisava trabalhar melhor e fui trabalhar, até o dia que foi Deus que marcou a data. E quando isso aconteceu, aleluia, eu sabia que estava sendo ordenado no tempo certo. Tempo de Deus, todo o tempo é de Deus. Outra coisa, você já ouviu essa expressão? Você tem que estar no centro da vontade de Deus. Quem já ouviu essa expressão? No púlpito. Alguém te mostrou o centro da vontade de Deus ou não? Colocou lá um alvo para você? Mostrou uma. Deus não tem centro. Deus é. Ele não pede para você andar no centro da vontade dele. Ele já é o centro da vontade dele na sua vida. Você precisa se intimidar. Eu preciso ter mais intimidade, me aproximar dele. Toda vez que eu me aproximo de Deus e eu dou tempo para que Ele possa trabalhar em mim, eu estou, não é no centro, eu estou completamente em Deus. Deus não quer ser o centro, quer ser tudo em nós, habitar plenamente em nós. Amém, amado? E aí Deus foi trabalhando e foi ordenado. Mas aqui, nesse caso também, eu não posso jamais ignorar que Deus escolhe quem Ele quer. Quem Ele quer. Qualquer pessoa é instrumento para Deus. Um analfabeto que nunca foi na escola, se estiver cheio do Espírito Santo, meu irmão, faz devassa espiritual, faz revolução, porque ele está na mão do Todo-Poderoso. E para Deus nada é impossível. Deus não tem filho predileto, Deus não faz medições, que ele é mais intelectual, que ele é menos intelectual. Ele chamou Pedro, pescador, semi-analfabeto. Não vou dizer que era analfabeto porque eu não conhecia, não andei na escola com Pedro, eu não posso nem dizer isso, mas talvez semi-analfabeto. Ele chamou Saulo de Tarso, que aprendeu aos pés do maior mestre teológico da época, Gamaliel, o maior mestre dos judeus. Ele aprendeu aos pés de Gamaliel. Deus chamou esse homem que falava língua, cidadão romano, falava hebraico, falava aramaico, falava o grego, falava, sei lá, outras etnias, outras línguas. Um homem capacitado, potenciado. Deus chama quem Ele quer. Continuamos a leitura. Todos ficaram atônitos e perplexos, e alguns zombando diziam que os discípulos estavam embriagados. Pedro então se levantou com um dos 11 apóstolos e, erguendo a voz, advertiu-os de que o que estava ocorrendo ali era o cumprimento da profecia do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão com os vossos velhos. Até sobre os seus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito daqueles dias, e profetizarão. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém, olha aí. Todo mundo envolvido, Anderson, todos. Não há exclusivismo. Em Deus não há exclusivismo. Não há. Profeta é um encargo, mas não é maior do que uma ovelha simples. Pastor é um encargo, mas ele não é chefe de ninguém. Apóstolo é a mesma coisa. Não tem exclusividade, não tem que ter tratamento especial. Apóstolo está vindo aí, pastor Bonani, opa, tem que arrumar uma limusine para ele, porque ele vai ministrar num lugar aí, tem que ter um hotel de 5 estrelas, ele tem que vir acompanhado. Se quiser dar, mas você tem condição. Mas eu penso nos irmãos.
Pensa nos irmãos, um casal da igreja, não é? Querido, que quer fazer umas férias, quer passar umas férias, né? Fazer uma renovação do amor, não tem nem dinheiro para ir para a cidade vizinha, e eu estou no hotel de 5 estrelas com a minha esposa, curtindo uma boa vida. Irmãos, me perdoem, nada contra, hein? Nada contra, mas eu estou fora desse negócio, estou fora, sou pela simplicidade, e aprendi com o Espírito Santo, eu tenho que estar nivelado ao mesmo nível do rebanho, nem mais nem menos, e não posso exigir nada, porque o Senhor já fez tudo por mim. Todos somos iguais, sentamos na mesma mesa, comemos no mesmo prato, nos alimentamos do mesmo pão. Ele é a videira verdadeira. Se eu não estiver ligado nele, meu querido irmão, eu sou videira igual a todos, eu sou vara igual a todos, não sou vara de ouro, nem de prata, nem de bronze. Amém, queridos? Todos nós somos nivelados diante do Senhor. Então aí pensando no ponto 2, nessa questão que o Senhor, Ele escolhe, Ana Oliveira, todos, o Espírito Santo em Joel diz que todos receberiam dessa unção, desse poder, todos, homens, mulheres, jovens, crianças, velhos, até os servos escravos, aqueles que eram considerados os marginalizados da sociedade, até esses, e nesses o Espírito Santo habitaria. Louvado é o nome do Senhor. E aí, segundo tópico aqui, Sara. Falta de humildade e transparência. Então, olha, sinais que alertam do perigo de engano na fé. Seja 200 mil pessoas, seja 20 pessoas, seja uma igreja que só é local, ou uma igreja que tem 500 congregações, ou 6.000 congregações no mundo. Sinal aqui é uma advertência. Ponto 2, Sara, mais uma vez. Falta de humildade e transparência. Falta de humildade e transparência. 2.1. Não há confissão de fragilidade. Geralmente, quando essas comunidades que se acham top, a liderança geralmente não tem pecado. Elas não conseguem confessar sua fragilidade. São pessoas que elas são fechadas. Elas se autodenominam intocáveis, impecáveis, ao ponto de a gente quase colocar uma auréola na cabeça deles assim. Eu vi uma vez no Brasil uma cena que eu fiquei com vontade de dar uma marretada. Se tivesse uma marreta daquelas marretas de pedreiro, eu dava no dedão do pé daquele pastor. Um pastor de pé assim, rapaz, no palco, e as pessoas iam lá e ele falou que tinham que tocar no pé dele para ser ungido. Aí ele passou um azeite no pé e as pessoas me dobravam assim, e ele ministrava a bênção e passa aquela fila de pessoas. Eu queria ter uma marreta. Eu queria ter uma marreta, Ana. Eu ia fazer ele pular. Ele ia sair faltando lá. Ia falar até língua estranha, mas é uma língua estranha diferente. Ele ia falar muita língua estranha. Porque amados, isso é um negócio doido. É um negócio básico. Fujam disso. Fuja disso, meu irmão. Fuja. Conselho do Bonani, hein? Que não é nem pastor agora. Não estou dando conselho de pastor para vocês. Conselho de amigo. De amigo que já caminhou nesse mundão aí, ó. Antes de converter, já conhece muito da bagaça. Fuja. Porque ninguém tem essa autoridade. Não se sujeite a ninguém, nunca se sujeitem a isso, nunca se dobrem a isso, nunca se humilhem a esse ponto de se inclinar para um homem. Nunca façam isso. Isso é abominável. Você só tem um Senhor, Jesus Cristo. Ele eu choro, ele eu, como aquela mulher, eu derramo as lágrimas, enxugo, eu lavo os pés dele com a minha lágrima, enxugo o meu cabelo. Esse eu pego no pé dele e quebro o meu vaso de alabastro, aleluia. Esse eu faço. O resto, meu irmão, olha, mas nem lavando o pé com criolina, eu não vou lá. 2.2. Demonstração de superioridade e orgulho. Demonstração de superioridade e orgulho. Eu estou dizendo para você que eu estou dizendo em mim mesmo. Eu caí já nesse engano. Já fui um pastor orgulhoso. Eu fui uma pessoa presunçosa.
Já fui uma pessoa que, no púlpito, amados, não quero me orgulhar não, eu preparava um sermão, homileticamente construído, que era arrebatado. Mas um dia, Jesus é bom demais, Jesus me ama muito. Jesus me ama muito. Jesus me jogou num buraco negro e disse: agora eu quero ver você, o que é você aí? E ali eu tive que sair transformado. Um novo Bonani nasceu nessa experiência. Doeu. É duro quando se tira o poder de você, aquilo que você acha que é poder. Mas a coisa mais dolorosa, Anderson, é quando Deus tira o seu tapete e mostra que você não é nada. Que não adianta você se orgulhar, ter teologia, ter uma mega igreja, ter um bom salário, ter um carro. Eu comprava todo ano um carro novo, Era assim, amados. Eu ia na agência e tirava o carro novo. Um ano eu vencia o carro, ia lá e trocava o carro novo. Mas o Senhor foi trabalhando em mim. Graças a Deus, eu tenho aqui o meu carro novo ali. Aleluia, porque eu amo aquele carrinho. Eu me alegro nessas coisas, as mais simples que você possa imaginar. É a coisa mais maravilhosa. Ensino dos filhos a andar de simplicidade. E oro para que eles tenham um coração simples e que jamais sejam vaidosos, orgulhosos, ostentosos, mas que sejam humildes diante do Senhor. Amém, amados? Porque o resto Ele fez tudo por nós. Ponto 3. Notar o exemplo de Deus. Notar o exemplo de Jesus, de Deus. Marcos 14, 32 ao 36. Sabe o que Jesus está dizendo lá em Marcos capítulo 14, nos versículos 32 ao 36? Ele terminou a Páscoa, instituiu a nova aliança. Lembra da ceia que Ele fez com os discípulos? Depois Ele foi para o Getsemane orar. E Jesus, como líder, o líder exemplo para mim, não se manifestou com orgulho, superioridade, mas confessou a sua fragilidade. Chamou os discípulos e disse: venham comigo, minha alma está profundamente angustiada até a morte, eu não quero ficar sozinho, eu preciso da companhia de vocês. Encontraram aí esse texto? Encontrou, Sarinha? Leia para nós aí, que está com o microfone. E eles foram a um lugar chamado Getsemane, e ele disse aos seus discípulos: sentados aqui, enquanto eu oro. E ele tomou consigo Pedro e Tiago e João, e começou a ficar aflito e profundamente abatido. E ele disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. E ele, confessando, chamou os 3 amigos íntimos e disse: por favor, fiquem aqui comigo. A minha alma está profundamente angustiada até a morte. Angústia de medo. Ser humano frágil, tremendo nas bases. Geralmente uma igreja, uma comunidade orgulhosa, que ostenta o evangelho, mas não é verdadeiro, é orgulhosa, não confessa, não se quebranta, não comunga. Você é número, você não é gente. Sabe como chamam esses movimentos? Vou ser bem grosseiro com vocês: fábrica de gente. Deus não trabalha com fábrica de gente, Deus trabalha com os verdadeiros adoradores. Amém? E esse Jesus humilde orou ao Pai e disse: Senhor, obrigado por esse pequeno rebanho que o Senhor me deu. Jesus era um mega líder. Era um mega líder ou não era? Multidões seguiam ele, veja. Multidões se acotovelavam. Jesus atraía multidões. Entretanto, quando foi para estabelecer a vontade do Pai, ficou só. É quando nós estamos só que é avaliada a nossa verdadeira estrutura espiritual. É quando estamos só que é avaliada verdadeiramente toda a nossa estrutura espiritual. Amém? Então, continuamos a leitura agora. Vou pedir para Emília, passa o micro para Emília.
manifestações, né? Página 22. Mais do que as manifestações do Espírito, como as línguas, os sonhos, os milagres, o ponto crucial da profecia de Joel era a predição de que todo aquele que invocasse o nome do Senhor seria salvo. Além disso, invocar seu nome nos faz desfrutar suas riquezas, conforme o apóstolo Paulo escreveu anos depois do episódio de Pentecostes, Romanos 10, 12. Amém, é isso. Nós temos que invocar quem? Quem é o centro da nossa invocação? Quem é o Senhor da nossa invocação? Nas nossas reuniões, nas estratégias que temos, no discipulado, nos louvores, em todas as etapas e fases e programas da igreja, quem tem que ser o alvo da nossa invocação? O Senhor Jesus Cristo, aleluia. Quando eu vou aqui, irmão amado, para ministrar, e no meu coração alguma centelha de vaidade, de estrelismo começaram a nascer, começa a discernir. Senhor, me ajuda. Tem um bichinho aí que já quer, porque eu já disse a vocês, se eu tirar 1% da glória de Deus, eu tirei toda a glória de Deus da minha vida, porque Deus não reparte a glória dele com ninguém. Isaías 42, 8. Eu sou o Senhor, esse é o meu nome, a minha glória a outro não darei. Ele não reparte a glória dele com ninguém, a glória é só dele. Então, é ele que eu tenho que invocar. Ele é o centro, ele é o alvo, ele é a pessoa da invocação na igreja. Amém? A igreja não tem que ter nem nome, a gente tem nome porque, eu sou sincero, tem que ter nome porque as leis exigem que você tenha uma nomenclatura. Mas nós somos a igreja que invoca o nome do Senhor. Nós somos os discípulos de Jesus. O nosso projeto é invocar o nome do Senhor, não é fazer uma lápide, ficar aqui na história, escrever livros sobre a nossa história. Eu não quero escrever livros sobre a minha história, eu quero escrever a história daquele que transformou a minha vida. É isso que interessa para mim. O resto é orgulho, vaidade escondida, maquiada. E Deus não quer isso de nós. Amém, amados? Porque somos discípulos de Jesus. Eu acho que hoje a reunião de hoje está sendo uma bênção. Eu acredito que nesses últimos dias o Senhor está clarificando coisas para nós que têm sido bênçãos. Por favor, como disse o Vitor, pegue a visão. Pegue a visão do Senhor. O Senhor está trazendo para nós coisas. E há almas que precisam, amados, pessoas que precisam, estão sendo manipuladas por homens. Queridos, há almas, famílias, gente que está aí paparicando homens, entregando o seu salário, entregando sua vida, com expectativa de ter algum ministério, com vaidade de querer ser líder. É a coisa que mais você ouve hoje: mentoria, liderança, estar por cima, ser cabeça, ser águia e tudo mais. Cuidado com esse tipo de proposta. Essa proposta já foi feita no capítulo 4 de Mateus, e o autor dessa proposta chamava-se Satanás, e colocou Jesus lá no pináculo do templo, lá no centro religioso da coisa. Ele disse: ó, você é o cara, você está aqui em cima, pula daqui para baixo, que os anjos, está dito, darão ordens ao teu respeito e te guardarão de que tropeças em pedra alguma. Jesus disse: arreda-te-me, Satanás, aleluia, não tentarás o Senhor teu Deus. Esse é Jesus que venceu por mim. Jesus já venceu a tentação por mim. Quando a tentação vier no vosso coração, abrace Jesus e diga: Jesus, o Senhor já venceu essa tentação por mim. Eu quero me esconder em Ti agora, em nome do Senhor. Eu quero me esconder em Ti, aleluia. E manda Satanás embora, em nome do Senhor. Continuemos a leitura. Na verdade, toda a Bíblia está repleta de referências sobre a importância de invocar o nome do Senhor. Gênesis 12, 8, Salmos 116, 12, 13, Jeremias 33, 3, Clama a mim, responder-te-ei. Lamentações 3, 55 e 57, e Zacarias 13, 9. Amém. Então, veja bem, o centro nosso é invocar o nome do Senhor. Porque se não for invocar o nome do Senhor, você vai cair nisso aqui, ó. Terceiro item. Eu falei ontem aqui um pouquinho, mas vamos analisar um pouco melhor. O que diz aqui, Emília? Espírito de manada. Espírito de manada.
Vocês viram no capítulo 6 ontem, a multidão queria fazer de Jesus rei. A multidão disse: ele é o cara, ele é o profeta que nós esperávamos, é ele que vai resolver nosso problema, ele é o nosso ícone, ele é o nosso líder. O espírito de manada tomou conta daquele povo. Sabe quem estava no coração daquele povo? Satanás. E Jesus, percebendo que iam tomá-lo à força para fazê-lo rei, o que? Retirou-se. Eu vou dizer uma coisa triste: tem lugares que muitos pensam que Jesus está presente, mas ele já retirou no muito tempo. Tem tudo de Jesus, tem nome de Jesus, tem cântico de Jesus, tem placa de Jesus, tem púlpito de Jesus, tem ministério de Jesus, mas Jesus já se retirou há muito tempo. Diz até que ele é rei. Que Deus nos guarde disso, em nome do Senhor. Emília. 3.1 Condicionamento para psiquismo coletivo. É um condicionamento chamado psiquismo coletivo. Anderson, isso aqui caminhou muita gente. Isso é fácil, né? Psiquismo coletivo é um condicionamento. Você consegue condicionar. Você consegue, eu consigo. Chama-se sugestionamento. Se eu não tiver um coração íntegro, eu posso compungir uma multidão toda. Basta dizer: olha, eu vi aqui um anjo no altar aqui, olha, ele está com a mão. E olha, meu irmão, ó, e começa com aquilo ali, aqui, pá, quando vê. Psiquismo coletivo, porque o espírito de manada, nós somos seres. O ser humano, ele tem uma tendência para bloquear quando uma maioria está em convulsão. Você bloqueia e você começa a assimilar o movimento, aquela energia que está acontecendo, ela passa para você. Mas isso não significa que o Senhor esteja presente. Também não estou dizendo que o Senhor não está presente nas nossas reuniões, não é isso. Eu estou dizendo que, sobre essa realidade, temos que ter cuidado quando discernimos que condicionamento produziu um psiquismo coletivo. 3.2 Ensinos que não podem ser contestados. Outro sinal: ensinos que não podem ser contestados. Recebi aqui, essa palavra aqui, irmão, está aqui a apostila feita. Discípulo, o negócio é aqui, não foge daqui não. A nossa igreja, o nosso ministério, a nossa visão é dentro desse padrão, está fechado, tá, hoje tem até a expressão, né? Está blindado, casamento blindado, está blindado o casamento. Beleza, não blinda o casamento não. Casamento de blindado já não blinda o casamento não. Casamento é a bênção, é livre. Blindado é só Jesus Cristo. Nosso casamento é bênção, é expansivo. Blinda o amor, sim, blinda a fidelidade, blinda a camaradagem, blinda a fidelidade, o amor um com o outro. Mas quando as pessoas começam a penetrar dentro de nossa intimidade, da nossa consciência e manipular, é um perigo, amado. É um perigo. Nós temos aí notícias de comunidades inteiras que se decepcionaram. Graças a Deus, tem uns que não chegaram ao suicídio, mas temos histórias aí antigas de pastores que levaram comunidades inteiras ao suicídio, dizendo que iam ver iam lá para o paraíso e coisas desse gênero. Como temos também radicalismo no islamismo, sabe disso? O islâmico, quando é o mártir islâmico, quantas mais pessoas ele levar num ataque, como chama, um ataque terrorista, um atentado, exatamente, Miriam. Quanto mais pessoas ele levar, mais prêmio ele tem. Então por isso que eles vão em grandes ajuntamentos, por isso que eles derrubaram lá o World Trade Center. E na gravação está lá eles louvando Allah: obrigado, vamos levar aqui 10 mil pessoas, glória! E pum! Essa é a loucura da religião, fanatismo, a manipulação. Ou vocês acham que esses países islâmicos, que o governo é islâmico, não é manipulado? Claro que é. As pessoas, elas são manipuláveis, é o espírito de manada que governa. Emília, 3.3 Não há compartilhamento para o pastoreamento mútuo.
compartilhamento. Geralmente os líderes orgulhosos não compartilham sua vida, são isolados. Eles são isolados. Eles têm uma vida, parece que numa retoma. Já viveu isso? Você não consegue conversar com o cara. Ele nunca está acessível. Está sempre ocupado. Ele não compartilha. Você está lá, passa o manto aí, irmão, amém. Talvez eu venha precisando de um abraço do pastor, de um cuidado, de uma palavra. E tem a justificativa, mas é muita multidão. Ele não é obrigado a conhecer todo mundo. Claro que é. Ele pode delegar, trabalhar. Mas é muito perigoso isso. 3.4. Mantra psíquico, repetições, música, palavra e etc. Mantra psíquico. O que é isso? Essas canções que nós repetimos, vamos repetindo. Isso é um método sutil. A gente não percebe, não percebe, mas é um método sutil de tirar o teu centro. E você não percebe, mas isso vai, são essas repetições que você não vai percebendo e você vai fazendo parte do grupo. É bonito, é lindo. Eu vou dizer para vocês, no mundo evangélico existe esse modelo, mas no mundo islâmico, se você for numa reunião de jovens islâmicos ouvindo música, você fala: o que é isso? É sedutor. É algo que cativa. Você ouve eles cantando as músicas em nome de Alá. As músicas são tão trabalhadas, são mantras tão bem feitos que seduz os jovens. O jovem que gosta de um som, né? Tipo, né? Agora aí a banda, somente o pessoal gosta muito do Chu. Hoje é muito esse modelo, o Chu, esse mantra. A pessoa vai se envolvendo. De repente ela está sendo tomada. Não estou dizendo que tudo é ruim, estou dizendo que tem que ter discernimento, saber se isso está me condicionando ou me levando realmente à presença do Senhor. Isso só me leva para o emocionalismo ou me leva para uma experiência real com Deus. Ok? Continuemos a leitura agora. Filipe, é para nós aí, jovem, Filipe. Página 23, os discípulos galileus. Os discípulos galileus podiam ser simples e cultos, mas, por meio da oração e do nome do Senhor, receberam o poder de tal forma que se tornaram ousados em promover a fé. Como resultado imediato, houve milhares de batismos e um bom início da igreja em Jerusalém. Pode continuar. O episódio no dia de Pentecostes mostra, portanto, que a igreja em Jerusalém teve seu início invocando o nome do Senhor Jesus. Naquele dia, quase 3.000 pessoas se converteram e foram batizadas invocando o nome do Senhor. A partir daquela decisiva conversão, diariamente perseveraram unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém? Esse é o espírito da igreja. Esse é o espírito que temos que ter. Ele não passou. Ele não ficou repetindo a história. Pedro passou, Paulo passou, Filipe passou, Tiago passou. Mas nós continuamos com a igreja do Senhor. A igreja não passou. O espírito continua o mesmo. E ele quer nos abençoar. Por quê? Senão caímos nisso aqui, ó. Poder centralizador. Peraí, agora aqui. É com S, não é? Centralizador, com S. Isso aqui, com S ali. Mas é S. Poder, o que está aqui, Felipe? Poder centralizador. 4.1. Sede com poder. Sede com poder. Igreja, escritório local. Essa é a nossa sede. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Pastor Anderson, agora a nossa sede aqui. Daqui vai partir tudo. A gente vai fazer estratégia para todo mundo. O Senhor me deu uma visão aqui. Aleluia. Nós vamos alcançar o mundo todo. Vai arrebentar, vai estourar. A igreja primitiva estourou, explodiu. Num dia só 3.000 almas. Mas olha, invocavam quem? O nome do Senhor. Quem é que fazia o crescimento?
O Senhor. Quem é que decidia? O Senhor. E olha, interessante que quando, Emília, Jesus disse para os discípulos em Atos 1:8, Vitor, ele não disse: Pedro, fique em Jerusalém, porque você vai ser revestido. Chamou os 120 e disse: ficai todos em Jerusalém, porque a bênção não será só para um, será para todos. Corpo. Ok. Aleluia. Então vamos, está vendo? Vamos corrigir, porque nós estamos sujeitos a ego. Filho, S-E-Z mesmo. Está vendo? Centralizador, está vendo? Nem conhece, vamos ver. Poder centralizador. Outra coisa que acontece aí, Felipe, o ensino o que é? Ensino pacote fechado, doutrinamento coletivo. Pacote fechado o ensino. É aqui. Essa é a visão da igreja, irmão. Pega a visão aí. Pega a visão, passa aí para o grupo, passa aí para a célula, passa aí para as igrejas. Pega a visão aí, irmão. Aí você vai, faz um treinamento, fica lá no final de semana, pega a visão, pacote fechado. Vou ser ousado a vocês: 70% de manipulação do homem. Ok? Estou sendo bem claro com vocês. Eu estou abrindo o coração aqui: 70% pega a visão. Você está sendo apenas um mecanismo de manipulação. Deus não quer que nós sejamos um mecanismo de manipulação. Deus quer que sejamos livres em nome do Senhor. Amém? Que a gente vá com os amigos assistir um bom programa cultural, ali sentado com a família, no final de semana. Porque não é só igreja, não. Você não vive só de igreja, e de encontro. Quando vê, o cara está 365 dias na igreja e a família arrebentada, e tanta coisa acontecendo, e o mundo rodando, e ele esperando Jesus. E, meu irmão, vamos ser equilibrados. Um dos sinais é o desequilíbrio. Pacote fechado. Não seja um pacote fechado, seja uma carta aberta, lida por todos. Diz aqui que a igreja primitiva caía no coração do povo. Diz que Jesus trabalhava neles e o povo simpatizava com eles. Aleluia. Tem um gato em cima, caçando rato. 4.3. Tendência empresarial, matriz e as filiais, franquia. É isso, tendência, é isso. Tendência empresarial. Tem a matriz e as filiais. Franquia da fé. Então que Deus nos abençoe. Vamos pedir que o Senhor, Ele possa cada dia fazer de nós bênçãos do Senhor, fazer de nós simples discípulos de Jesus Cristo, e que nosso ministério, eu como pastor, pela misericórdia de Deus, os meus irmãos como ovelhas queridas, possamos crescer juntos para a edificação do reino de Deus. Amém? O resto, amados, é vaidade humana, que eu posso dominar ou não. Eu escolho. Eu não estou aqui obrigando ninguém, estou dando discipulado. Mas cada um tem um coração, cada um tem uma opinião. Eu escolhi esse caminho. Nos anos que eu estou caminhando com Jesus, eu percebi pelo menos esses 4 pontos me revelam aqui um movimento perigoso e enganoso. Está aqui, eu expus, vocês colocaram aí. Analisem em casa, orem a Deus e peçam que o Senhor conduza. Agora, a decisão é nossa, e eu continuo decidindo. Jesus continua sendo a minha melhor escolha, e eu não abro mão dele. Vamos orar? Emília, ora conosco em nome de Deus. Senhor nosso Deus,